Queridos, eu quero cumprimentar a todos novamente na maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez ao redor do nome do Senhor para meditarmos na sua palavra e aprendermos com ela. Peço desculpa aos amados, hoje a gravação está entrando na sexta-feira e não na quinta. Ontem nós precisamos dar aí algumas corridas ajudando irmãos amados em Cristo com problema de saúde e não nos foi possível. Portanto, hoje entra na sexta-feira. Muito bem, vamos à palavra do Senhor nosso Deus. Todos nós temos, quando lemos a palavra de Deus, alguns personagens prediletos que nos chamam mais atenção, pelos quais nós temos mais empatia. Vai de Abraão, passando por Davi, Moisés, Isaías, Elias, Samuel, indo a Pedro, indo a Paulo, enfim, é o gosto de cada um, mas tem alguns que nos marcam a todos, né? Moisés, muito bem, dentre eles eu destacaria o rei Davi. Vamos falar um pouquinho sobre o rei Davi e suas experiências. O nome Davi significa o amado. Já é aí, por si só, uma figura de Cristo. Porque Cristo é o desejado das nações, é o amado das nações. Davi, ele é em si próprio uma figura do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia está escrito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Significando, primeiro, ele foi eleito, ele foi escolhido, não como Saul, pela vontade dos homens, mas ele foi eleito e foi escolhido pela vontade de Deus. Segundo, o seu coração, o coração de Davi, era um coração que estava intimamente ligado a Deus. Desde a sua meninice, quando ele ficava lá com as ovelhas, sozinho e com a sua harpa louvando e glorificando a Deus durante o dia e a noite sob as estrelas. Davi é tão importante na palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele é chamado, Cristo é chamado o Filho de Davi. Muito bem, falamos sobre Davi, agora eu quero falar sobre a Arca do Concerto. A Arca do Concerto foi um equipamento, um instrumento que Deus mandou Moisés fazer. Ela tinha mais ou menos 1,20 m e pouco de comprimento, largura mais ou menos 76 centímetros, altura mais ou menos 76 centímetros. Eu não vou entrar nos detalhes, feita de ouro, com os querubins, isso tudo, eu sei que a arca era o centro do relacionamento do homem com Deus, porque Deus falou, ali virei a ti, ali no meio das asas dos querubins, ali falarei contigo. Então, queridos, a importância da arca era tão importante que era o único equipamento que ficava no Santo dos Santos, o lugar mais santo que existia no templo ou que existia no tabernáculo. Muito bem, um dia essa arca ela foi tomada pelos filisteus, os inimigos dos hebreus, e foi levada como presa de guerra, e ali ela esteve durante 7 meses. Na época do profeta Eli e seus filhos Ofni e Finéias, que eram maus, Ofni e Finéias, perante Deus. E a arca foi tomada, ela esteve ali durante 7 meses, não foi uma bênção para os filisteus, eles sofreram consequências terríveis, e depois disso eles pegaram e mandaram a arca, Mandaram a arca para o povo de Israel. Ela teve um pequeno tempo na cidade de Bet-Semes e depois ela foi enviada para um lugar chamado Kiriat Jearim, para a casa de um homem chamado Abinadab. Um monte de nomes, mas guarde, a arca ficou ali durante 20 anos. Acabou o reinado do rei Saul, subiu o rei Davi, e um dia Davi desejou levar a arca da casa de Abinadab, onde estava já há 20 anos, para a cidade de Davi, para Jerusalém. E ali ele preparou uma tenda, um lugar para que a arca ficasse.
Afinal de contas, era, né, o objeto maior, no sentido de significar a presença de Deus no meio do povo de Israel. O que fez Davi? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de primeira crônica dos reis, no capítulo 13, diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, capitães dos centos, das centenas, e com todos os príncipes. E depois ele também conversou com o povo. Então disse toda a congregação, quer dizer o povo, que assim se fizesse, que se levasse a arca da casa de Abinadab para a cidade de Davi, para Jerusalém, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E eles foram lá, prepararam tudo para levar a arca da casa de Abinadab até a Jerusalém, a tenda, a cidade de Davi, que Davi havia preparado. Mas, queridos, vamos atentar para o que aconteceu? Está escrito que eles foram todos, aqui diz mais de 30 mil, e pegaram a arca e puseram num carro novo para levá-la da casa de Abinadab até a casa, ao lugar que Davi havia preparado. Eu quero te fazer uma pergunta. Suponhamos que você foi escolhido para levar algo absolutamente precioso. Nem coisa do mundo, nem coisa de homens, mas algo que fosse o determinante ou o símbolo do vínculo de Deus e os homens. O que você faria? Aqui eles pegaram com certeza o melhor carro. Com certeza pegaram as melhores juntas de bois. O carro melhor, o mais bonito, o mais forte, o mais, vamos dizer assim, decorado no bom sentido. Os bois da melhor raça, os bois mais saudáveis, os bois mais lavados, escovados, tudo, o melhor que tinha para oferecer. Fosse hoje, nós escolheríamos aí levar, não sei no que, uma Lamborghini, né? Uma Maserati, uma Ferrari, eu sei qual é o carro mais caro, o carro, mas sempre tendo no coração que o Senhor é digno de receber isso. Porque é sendo feito para Deus. Então vamos dar a Ele o melhor que nós temos, segundo o nosso entendimento. E eles começaram a levar a arca. Agora, quando chegou num determinado lugar, os bois empacaram. E o carro começou a inclinar. E dois estavam levando. Um se chamava Uzá e o outro se chamava Aiô. Os dois eram filhos de um homem abençoado, Abinadab, onde a arca havia ficado 20 anos. E quando Uzá viu que a arca ia cair, ele foi e lançou mão para segurar a arca. Ali Deus o feriu. E ali ele morreu. Eles estavam subindo com grande festa, com grande alegria, com cânticos, com instrumentos. E tudo aquilo, sabe, querido, se transformou em tristeza. Tudo aquilo se transformou em tristeza, porque houve uma morte. E Davi disse: como poderei eu levar a arca de Deus até a minha presença? Como poderei fazer vir a mim a arca do Senhor? Então ele mandou que a arca fosse depositada na casa de um homem que se chamava Obed-Edom. E saiu entristecido. Só que a arca ficou na casa de Obed-Edom e Obed-Edom foi abençoado por Deus. A sua casa foi abençoada.
Por causa da arca, por causa da presença de Deus, ali simbolizada na arca, onde Deus disse: ali virei a ti, ali no meio das asas dos querubins, ali te falarei. Queridos, passados 3 meses, avisaram a Davi, Deus está abençoando Obed-Edom por causa da arca. Aí, queridos, Davi fez uma coisa diferente. Precisamos aprender com a palavra de Deus para aplicar na nossa vida esses conceitos. A primeira vez, ele errou. Ele consultou generais, ele consultou capitães de 1000, capitães de 100. Ele consultou tantos, mas não fala que ele consultou os sacerdotes. Não fala que ele foi buscar na palavra de Deus, na lei, como Deus queria que a arca fosse transportada. Tem um significado muito importante para nós isso, sabe? Porque nós queremos muitas vezes fazer o melhor para Deus, mas fazer o melhor segundo o que nós queremos, o que nós achamos e qual é o nosso entendimento da nossa maneira. Mas sabe, queridos, Deus quer que nós sigamos a sua palavra. Deus quer que nós hajamos conforme a sua palavra. Porque a orientação que vem dele, ela é sábia, ela é perfeita. Ela nos conduz ao melhor dos caminhos. E, sobretudo, nos conduz à presença de Deus e à salvação da nossa alma. Desta vez, lá no livro de Crônicas, no capítulo 15, Davi, ele deu ouvidos aos sacerdotes. Está escrito assim, capítulo 15, versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu, os elegeu, para levar a arca de Deus e o servirem eternamente. Depois disso, ele mandou chamar todos aqueles que tinham participação, os cantores, os tocadores, aqueles que eram responsáveis por cuidar do templo de Deus, os meraritas, os coatitas e os gersonitas, não esquece esses nomes, é só citar. E chamou os sacerdotes, e ele falou assim: santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Para estar na presença de Deus, tem que buscar a santificação. Tem que buscar a santificação. Ah, mas eu estou em pecado. Peça perdão pelo seu pecado. O sangue de Cristo cobre. Aí você pode entrar na presença de Deus. Perdão em sinceridade. Não é o perdão pro forma, como a gente vê muitas vezes. Então ele consultou as pessoas certas, ele não colocou carro bonito, o melhor que ele tinha para oferecer, mas ele simplesmente obedeceu aquilo que Deus queria que fosse feito. Vejam isso para a nossa vida. O nosso melhor, segundo o nosso conceito, não é o melhor que Deus quer. O melhor que Deus quer de nós é o que está escrito aqui na sua santa e bendita palavra. E aí eles foram buscar a arca da casa de Obed-Edom. E quando eles foram, Davi, ele era rei, ele tinha vestimentas maravilhosas, ele tinha coroa, ele tinha cetro, ele tinha poder, ele tinha riquezas, ele tinha tanta coisa, mas ele se despiu de tudo. Ele se despiu de tudo. E se vestiu com um roupão de linho fino. 1 Crônicas capítulo 15. Leia 1 Crônicas capítulo 15. Com um roupão de linho fino.
Ele se despiu da sua realeza, ele se despiu do que ele era. Queridos, para nós estarmos na presença de Deus, neste sentido aqui figurado pela arca, nós temos que nos despir do que nós somos, dos nossos cargos, dos nossos eus, das nossas características humanas, do que nós temos, de tudo, e ficarmos, esse vestir-se de linho fino, é vestir-se de santidade, é humilhar-se perante as potentes mãos de Deus. E diz assim, Davi levava sobre si um éfode de linho. Éfode era a vestimenta que colocavam lá os sacerdotes. Não vou entrar aqui nesse detalhe. E todo o povo então pôde levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, louvando, glorificando. E sabe de uma coisa? Foi não sobre um carro, mas do jeito que Moisés havia dito. Os filhos dos levitas levaram a arca de Deus sobre os seus ombros, como Moisés havia ordenado, como Moisés havia ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E foi uma grande festa, e foi uma grande alegria. Queridos, o que nós precisamos aprender com isso? Nós não podemos agradar a Deus do jeito que nós queremos, mas precisamos buscar nele e na sua palavra e no seu Espírito Santo a orientação, como servir a Deus, como agradar a Deus, como glorificar a Deus. O meu melhor não serve para ser comparado com a obediência daquilo que Deus quer de mim. Não serve. E sabe de uma coisa? Davi foi dançando, se alegrando na presença de Deus. E quando ele foi entrando em Jerusalém, alguns escritores, estudiosos, eles dizem que quando ele chegou à frente de Jerusalém, ele viu as portas da cidade, e não eram como as portas das nossas casas hoje, eram grandes portais. E esses portais, ele tinha uma portinha que abria, mas ele tinha um portal que abria, um grande portal. E quando a pessoa era importante, eles abriam o grande portal para recebê-lo em honra. Mas acima do portal existia a cabeça da porta. A gente vê aquele circular. Aquilo só era aberto quando era alguém absolutamente merecedor. E para homens eles não abriam. E quando o rei Davi chegou perante Jerusalém e ele olhou aqueles portais, aquelas portas gigantescas, ele olhou e disse estas palavras que estão no Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Que maravilha! Salmo 24. Sabe, queridos, ele fez com todo o coração, mas não fez da maneira que Deus queria que ele fizesse. E deu errado. E quando ele fez com o mesmo coração, com a mesma alegria, mas buscou a vontade de Deus, a maneira de Deus, foi só alegria, foi só júbilo, foi só vitória. Depois ele deu
a cada um do povo um bolo, um bom pedaço de carne, um jarro de vinho, e os abençoou e os despediu. Essa é a lição que nós podemos aprender com este ensinamento que foi dado ao rei Davi. Deus se alegra quando nós buscamos a sua vontade e fazer conforme a sua vontade. O rei Davi aprendeu muito. Foi um homem de Deus. Foi um homem que também errou, também falhou, também pecou, mas no coração dele sempre houve o arrependimento. Quando isso aconteceu. E o coração dele nunca se desviou de Deus. Sirva-nos isto como exemplo, porque estas vidas da Bíblia estão para nos ensinar. Que você possa ter aprendido isto hoje, da palavra do nosso Deus. E aqui, quando ele fala do entrar na cidade de Deus, eu quero terminar dizendo uma coisa. Levante as portas do teu coração. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele quer habitar no coração do homem. Por isso, nós somos chamados de templo. Templo significa morada, morada do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que o Senhor Deus te abençoe. Que você possa guardá-la no teu coração. Que você possa buscar a face de Deus. Leia. Leia a palavra de Deus. Se você ler, você vai ver lá no 1 Salmo 24, 1 Crônicas capítulo 13, 1 Crônicas capítulo 15, mas antes, Samuel, eu creio que é no capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. E você vai ver tudo isso. Amado, que Deus te abençoe. A palavra do Senhor vem para nos ensinar. Receba isso no teu coração. Abra as portas para Ele entrar. E busque a sua vontade, porque nisto você será muito abençoado. Você e a tua casa. Fique na graça, fique na paz, fique no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus.